recurso de natureza constitucional. Bom, vamos incrementar esse esqueminha? Então, vamos lá. Os recursos, no processo do trabalho, eles estão enumerados no artigo 893 da CLT. Ali o legislador enumera quais são os recursos admitidos aqui. Os embargos, recurso ordinário, recurso de revista e agravo. Vejam que eu nada falei ainda sobre o agravo, mas vou falar. Calma, é só para não embananar as ideias e tudo ficar mais didático. Tá bom? É porque simplesmente decorar um conteúdo sem entender como funciona, eu acho que só atrapalha ao invés de ajudar. Se eu for seguir a ordem da CLT, galera, vocês iam estudar primeiro contrato de trabalho do que relação de emprego. A CLT é um pouco confusa, sua organização não é didática. Por isso, calma que eu chego no agravo. Daí em diante, nós temos para cada artigo um recurso. Então, se vocês seguirem a CLT, no 894, nós vamos ter o recurso de embargos. No 895, nós vamos ter recurso ordinário. No 896, nós temos recurso de revista. No 897, nós temos aí os agravos. No 897A, embargos de declaração. Tá tudo aí na sequência. E no 899, nós temos o depósito recursal e as regras gerais sobre recurso. Essa é a sequência. Resumindo, vocês precisam dominar o que está no 893 até o artigo 900, que fala das contrarrazões que eu já citei aqui hoje. São esses dispositivos que falam tudo sobre recurso que eu vou mencionar. A essência. O recurso de embargos de declaração é o primeiro que eu vou com vocês estudar. Primeiro, galera, cuidado, porque um juiz, ele pode proferir despacho de mero expediente, decisão interlocutória para resolver algum incidente ou uma decisão definitiva ou terminativa do feito, sentença ou acordo. Quando a lei fala em embargos de declaração, está cogitando de um recurso para decisão definitiva ou terminativa do feito. Então, não existe falar em embargos de declaração, inclusive quanto à decisão interlocutória. Se eu tenho uma decisão interlocutória omissa, balbal. Não faz sentido opor embargos de declaração. Então, vai ter cabimento embargos de declaração diante de cada sentença ou acórdão proferido pelo Judiciário Trabalhista. Esses embargos de declaração têm como primeira hipótese de cabimento aquelas que vocês já conhecem do processo civil. Ou uma omissão, ou uma contradição do julgado. Mesmo se tratando de um recurso bem familiar, sigam, por favor, o que está na CLT e não o que vocês conhecem do CPC. Os embargos de declaração que serão objeto de prova do processo do trabalho são aqueles do artigo 897A da CLT, não os do CPC. Durante muito tempo, a gente não contou com embargos de declaração dentro da CLT. Aplicávamos subsidiariamente o Código de Processo Civil. Agora acabou. Nós temos os nossos e o processo civil conta com os próprios embargos de declaração. Além da omissão e da contradição,
Tem lugar os embargos de declaração quando há algum equívoco na análise de pressupostos extrínsecos do recurso. Eu disse a vocês que a tempestividade é um pressuposto extrínseco, não foi? Então, vamos supor que o juiz do trabalho tenha proferido uma sentença trabalhista, que a parte sucumbente não ficou satisfeita, interpôs o recurso ordinário no prazo de 8 dias. Mas, galera, o recurso foi efetivamente interposto no 9º dia, porque no 8º foi feriado local. Foi isso que aconteceu. O recurso é apresentado aqui ou aqui? Aqui ou aqui? Aqui, no juiz do trabalho. O juiz do trabalho recebe o recurso ordinário e caneta intempestivo. Manda arquivar. Tá certo? Sem avaliar que era feriado local. E tinha prova, certidão nos autos. Dessa decisão do juiz do trabalho, eu posso opor embargos de declaração porque houve claro equívoco no exame de um pressuposto extrínseco do recurso. Tá bom? Então, é uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Não vale para pressupostos intrínsecos. Legitimidade, interesse, capacidade, não. Somente para os pressupostos extrínsecos. E a terceira hipótese de cabimento dos embargos de declaração, que é exatamente o pré-questionamento. Se a matéria foi alegada e omisso o judiciário, para fins de pré-questionamento, podem ser opostos embargos de declaração. O pré-questionamento aparece aí na súmula 297 do TST. Disse pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada, vejam que é na decisão impugnada, haja sido adotada tese explicitamente a respeito. Então, aqui, galera, juiz do trabalho sentenciou. Não estou satisfeita. Interpus RO no prazo de 8 dias. Recebido o RO, remetido para o TRT. Eu aleguei a tese 1 aqui, no meu recurso ordinário, e o TRT, ao julgar o RO, não fala nada sobre a tese 1. E é exatamente a tese 1 que fere a Constituição Federal. É ela que autoriza eu subir pro TST. Diante desse acórdão do TRT, eu posso opor embargos de declaração para fins de pré-questionamento. TRT, manifeste sobre a tese 1, por favor, porque eu preciso dessa matéria pré-questionada para subir com o meu recurso de revista. Eu não quero nada, eu só quero o pré-questionamento. O que ainda diz o TST na súmula 297? Mesmo que o TRT não acolha os embargos, a matéria vai ser considerada pré-questionada. Aí atendeu a finalidade dos embargos de declaração. Tá bom? Pré-questionamento é a hipótese de cabimento dos embargos de declaração que não aparece na CLT. Só está na súmula 297. Vocês não vão achar na CLT. Tá bom? Particularidades dos embargos de declaração. Não se esqueçam, o prazo é de 5 dias. Em regra, nós não temos o prazo para o embargado manifestar.
apenas se o recurso produzir efeito modificativo, como já mencionei. Terceiro ponto, galera, não existe preparo de embargos de declaração. Essa é outra particularidade. E, enfim, aqui ele será recebido, processado e julgado sempre pelo juízo ACOR. Embargos de declaração não é de competência de instância superior. O único aqui no processo de trabalho. Quem decidiu é quem irá analisar os embargos de declaração. Eu detesto embargos, porque os juízes não aceitam os embargos. Não acolhem os embargos. Outro dia, só por curiosidade, porque eu fico falando isso na sala de aula, eu pedi os meus escraviários para fazer uma pesquisa lá no escritório e verificar de todos os embargos de declaração que a gente já opôs, quantos haviam sido acolhidos. Galera, 2%. 2%. De lá para cá, a gente diminuiu sobremaneira a oposição de embargos. Só atrasa o processo, não garante, não resguarda o cliente, dá canseira, trabalho e protela o feito. Dificilmente o juiz acolhe embargos de declaração. Se no cível a experiência é diferente, eu não sei. Mas essa é a realidade no processo do trabalho. Tá? No cível eu não sei se esse treco funciona. Mas no processo do trabalho não funciona, não. Não, eles são fantásticos, perfeitos. Eles não erram. O problema não é não errar, não. Eles até percebem que é. Falta outro detalhe. Humildade. Falta humildade de voltar e eu não vejo nenhum mal nisso, porque os embargos de declaração não modificam completamente a decisão, né? São questões tão assim, não haveria qualquer problema, né? No processo do trabalho, eu detesto embargos de declaração. Quando eu uso, é aqui mesmo, ó. Do contrário, galera, eu prefiro tentar o reexame da matéria na instância superior, partir direto para a guerra, tá? Posso passar para o próximo? Vamos só ler o artigo? Eu acho legal. 897A. Caberão embargos de declaração, destaque, da sentença ou acórdão, prazo de 5 dias, admitido o efeito modificativo da decisão, nos casos de, olha aqui a primeira opção, omissão e contradição. Cuidado, obscuridade, está escrito aí? E vocês decoram, ligam automático lá no cível, não é? Omissão, obscuridade, contradição. Cuidado. E manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrinsos. Pré-questionamento, súmula 297. Tá bom? Eventual efeito modificativo dos embargos, garante aí vista à parte contrária no mesmo prazo de 5 dias. Para finalizar, galera, os embargos interrompem o prazo do recurso principal. Então, o juiz do trabalho proferiu a sentença, começa a correr 2 prazos ao mesmo tempo. 5 dias para os embargos de declaração e 8 dias para o RO. Se eu opto pelos embargos de declaração, nós vamos paralisar o prazo de 8 dias do RO. Os embargos serão processados e julgados. Só depois que esgotado o julgamento dos embargos é que o RO terá um novo prazo. E por completo, porque quando o prazo é interrompido, o prazo é devolvido por completo, inteiro. Tá bom? Então, da decisão dos embargos de declaração, a parte conta com o início do prazo de 8 dias para interpor o recurso principal. Por isso, o parágrafo 3º fala que os embargos interrompem o prazo de interposição do recurso principal. Recurso ordinário.
Artigo 895, pessoal. Atenção. Em regra, o processo começa na primeira instância, como lá. Mas, excepcionalmente, a competência originária da Justiça do Trabalho é do TRT. Não é verdade? O processo pode começar no Tribunal Regional do Trabalho. E essa decisão, mesmo sendo competência originária, eu tenho uma decisão colegiada, pode ser reexaminada pela terceira instância, pelo TST. Quem recebe o recurso no primeiro momento no TST é uma de suas turmas. Esse recurso, galera, ele não é o recurso de revista. Não. É o recurso ordinário a ser interposto no prazo de 8 dias. Então, o artigo 895, ele traz essa possibilidade de RO, que é a regra, mas traz também o RO para o TST, quando o processo tem origem no Tribunal Regional do Trabalho. Assim, fica mais clara a leitura do 895, olha só. Cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas de vara ou juiz do trabalho. É essa hipótese aqui, ó. Decidiu o juiz do trabalho, cabe RO para a instância superior. Ou item 2, das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais nos processos de sua competência originária. Aqui, galera, o dissídio só pode ser individual, porque não existe dissídio coletivo que começa na primeira instância. Aqui cabe RO de dissídio individual e de dissídio coletivo. Tá bom? Então, se é um dissídio coletivo, olha, o que a FGV tem feito de pegadinha com isso, e o tanto de candidato que está caindo, nas últimas provas, ela trouxe um mandado de segurança, a sentença de um mandado de segurança, perguntando qual recurso era cabível. Os recursos cabíveis no processo do trabalho são únicos. Se eu tenho uma sentença de primeira instância, não importa se é ação de consignação em pagamento, se é mandado de segurança, se é ação de reintegração de posse, se é reclamação trabalhista, dessa sentença sempre cabe o quê? Era só responder que era RO. Mas porque a banca colocou que era um mandado de segurança, a galera foi lá na lua e voltou. Tá bom? Qual que é um dos grandes desafios do exame de ordem já tem um tempo? Fugir do trivial. Já não dá para ficar com o trivial. É só isso. Se você tem a maldade de levar o raciocínio do básico para outras situações, vai dar certo. Mas se você quer que caia exatamente aquela situação que é trivial, não dá. Então, às vezes, cai um assunto que você sabe. Você domina, mas você só consegue visualizar aquela informação diante de um fato que é trivial. Aí a banca só dá uma moduladazinha. Nossa, essa questão é difícil demais. Se ela tivesse falado reclamação trabalhista, todo mundo acertava que era RO. Mas como falou que era mandado de segurança, não sei quantos por cento errado. Olha para vocês verem como é que, né? Eu não considerei uma questão de grau de dificuldade alta. Não. Cobrou um dos recursos mais simples do processo do trabalho, que é o recurso ordinário. O que faltava era apenas um pouco de maldade do candidato, de lembrar que não existe uma variedade de recursos, senão essa que está aqui, ó. Qualquer que seja a ação. Eu delimitei aqui a ação? Não. Pode ser qualquer uma. Ação rescisória, da decisão da ação rescisória, que quebra coisa julgada trabalhista. Cabe que recurso, galera? Ordinário. Tá bom? Então, cuidado com essas variações. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, atenção para o item 2 do parágrafo 1º do 895. Se o rito é sumaríssimo, nós vamos ter parecer do Ministério Público.
É o 3, tá, galera? Eu falei 2 e é o 3, olha aqui, ó. Parecer oral do representante do Ministério Público. Todo recurso ordinário de rito sumaríssimo tem parecer do Ministério Público? Não. Só quando o próprio Ministério Público entender necessário. Então, esse é um detalhezinho do 895, que todo mundo deixa um pouco de lado e que pode ser interessante aí para dificultar a questão de recurso ordinário. Tá? Recurso ordinário no rito sumaríssimo, Ministério Público excepcionalmente manifesta se entende necessário um parecer. Só se entender necessário. O parecer é escrito, o parecer é oral. Lembre-se que no rito sumaríssimo nós prestigiamos sobremaneira a oralidade, a efetividade, por economia processual. Recurso ordinário tem preparo? Tem. Tem contraditório? Tem. Esse é o mais fácil de todos. A terceira espécie de recurso que eu quero falar com coragem é o recurso de revista. Artigo 896 da CLT e seguintes. E por que eu te peço coragem antes de tudo? O artigo 896 tem 13, 15 parágrafos. 14 parágrafos. 14 parágrafos. E a FGV já percebeu que vocês não têm muita coragem de encarar o 896. Aí o que é que ela faz? Coloca o 896. De preferência, o parágrafo 8º, parágrafo 11, parágrafo 12, aquele que você não teve coragem de ler. Esse não é o que o estagiário deixou de ler, não. E olha que o que eu pedi ler nem tinha 14. Se eu tivesse pedido para ler o 14, aí que ia dar zebra mesmo. Né? Eu acho que ele nunca mais deixará de ler todos os parágrafos de um dispositivo depois daquele dia. Ele é uma nova pessoa. Eu contribuí para o crescimento profissional daquele escraviário. Né? A duras penas, mas eu contribuí. Mas eu faço isso de brincadeira no escritório, mas para que se tome um susto, né? Uma sacudida. Galera, porque assim, infelizmente não são tão boas as oportunidades de estágio que nós temos na advocacia, é fato. Né? Tenho consciência disso. É um Ctrl+C, Ctrl+V absurdo e uma subordinação sem medida. Né? Você não tem muito espaço para desenvolver raciocínio jurídico e aptidão advocatícia. Eu tenho consciência disso. Mas vocês vão de concordar comigo que quando a gente é estagiário, a gente também faz corpo mole demais. Se estão colocando a gente só para organizar os documentos e recolher as custas, está valendo. Eu estou doida para ir embora para assistir o jogo da Copa. Entenderam? A gente deveria ter uma maturidade maior ao fazer o estágio e já aprender muito da advocacia ali. Mesmo que através dos caminhos que o estágio permite. Né? Que o estágio permite. Por exemplo, o estagiário que é esperto, ele faz vários contatos na justiça. O estagiário que é esperto, ele fica super familiar, porque daqui a pouco ele não é o estagiário, ele é o advogado. Todo mundo na justiça conhece ele, é aquele cara despachado, ele entra e sai de toda e qualquer secretaria. Olha a visão. Mesmo que ele esteja ali todo dia para pegar uma petição disjuntada. Ele desapega da rotina que parece um tanto medíocre do escritório, mas tenta tirar proveito de uma outra forma. Esse estagiário, esse escraviário que eu tive, que não leu o parágrafo, é um excelente estagiário. Ele está pronto. Está pronto para advogar. Ele é muito bom. Né? Mas porque eu mostrei ele o parágrafo, vocês acham que ele permite que isso aconteça de novo? Não, foi a única vez. Agora ele lê todos os parágrafos. E ele tinha mania de... Eu exijo o português impecável. Não vem escrever com pontuação errada, não. Para mim, o mínimo que um profissional do direito tem que saber fazer
É escrever, gente. Vocês me desculpem. Me desculpem. Isso é o básico para mim. Isso é sine qua non para quem curte o latim. Não é verdade? Ele sentava na mesa e na hora que eu começava a ler, eu já começava a rabiscar o português. Aqui tá errado, aqui tá errado, tá errado. Já ia riscando palavra errada, pontuação errada, sabe? E o raciocínio, Cris? Não, eu só vou partir para a leitura, para a compreensão do raciocínio na hora que estiver com a redação clara, impecável, porque desse jeito aqui pode haver várias interpretações. Não, aí ele voltava. Gente, não tem uma só peça que agora ele faz que ele não lê 3 vezes. 3 vezes, só porque virou um desafio ele sentar na minha mesa e eu não rabiscar nada. E ele tem conseguido. Ele é extremamente dedicado. Ele é muito bom. Né? Então, olha só, de uma bobeira do escritório, ele poderia tomar preguiça de mim, Bia, que advogada chata, nossa, você não está aguentando mais. Não. Ele diz que tudo que ele faz agora, ele lê e relê. Pode ser um bilhetinho que ele está escrevendo para a namorada. Que ele lê e relê. Estou assim, Glória, está pontuando até o WhatsApp. Sonho de toda mulher. Sonho de toda mulher, galera, é não vir aquela palavra ridícula escrita errado no momento da paquera. Isso é broxante. Frustrante. Ainda mais uma mulher de direito. O sonho da mulher de direito é aquele cara, né, que fala e escreve impecavelmente correto. Já sai coraçãozinho pelo olhar. Né? Aí isso é bonito, gentil e pagar conta. Reventou Bangu, né? Beijando bem é lucro. Então, pessoal, meninos, não fiquem bravos comigo. Voltando para recurso. Isso tudo é para introduzir o mais dolorido de todos os recursos que nós vamos estudar. Eu vou fazer o seguinte. Ao invés de simplesmente ler, eu vou tentar esquematizar o recurso de revista no quadro e depois a gente faz a leitura em cima do esquema. Tá bom? Olha. Qual que é a principal atividade do TST? A principal função desse Tribunal Superior do Trabalho? Uniformizar a jurisprudência. Eu já até trouxe alguns exemplos aqui na sala. Fulano de tal trabalha, além do horário, fica sem hora de almoço, ingressa na justiça, pede hora extra. Ciclano mora não sei aonde, né? Fica sem hora de almoço, ingressa na justiça pedindo hora extra. Beltrano mora em uma outra localidade aí no país, fica sem hora de almoço, ingressa na justiça. Enfim, quando várias pessoas buscam uma mesma pretensão do judiciário, verdadeira justiça existirá se receberem todas uma mesma resposta desse judiciário. É com esse propósito que o TST tenta uniformizar entendimentos da matéria trabalhista, na área trabalhista. E é uniformizando a jurisprudência que ele também recebe esse recurso, que é o chamado recurso de revista. Terá cabimento o recurso de revista, num primeiro momento, por divergência jurisprudencial. Por diferença de entendimento na Justiça do Trabalho. Mas atenção, essa divergência jurisprudencial, ela pode acontecer em razão do interpretar de uma lei federal ou na interpretação de lei estadual, na interpretação de norma coletiva de trabalho ou de sentença normativa da Justiça do Trabalho, ou ainda na interpretação de regulamento de empresa. É isso. Tem cabimento o recurso de revista quando há uma divergência de interpretação quanto a uma lei federal ou quanto à lei estadual, norma coletiva, sentença normativa ou regulamento empresarial.
Essa divergência jurisprudencial, ela se dá entre TRTs. Um TRT decide sobre determinada lei federal de forma diferente de outro TRT. Ou então, pessoal, nós temos aí seção de dissídios individuais, OJs, vou colocar seção, tá? Uma decisão de TRT diferente de uma seção do TST de forma diferente. Então, eu tenho recurso de revista cabível quando a divergência de interpretação da lei federal entre um TRT e a seção do TST, ou um OJ do TST. Também é possível, tem cabimento esse recurso de revista, quando a divergência é com o pleno do TST. Então, eu tenho uma decisão que, ao interpretar a lei federal, contraria súmula de jurisprudência uniforme do TST. E ainda, galera, quando contraria o STF. Mas agora eu vou considerar apenas súmulas que são vinculantes. Então, quando eu tenho uma decisão que interpreta lei federal diferente de uma súmula vinculante do STF, cabe recurso de revista. Essa é a ideia. E esse mesmo parâmetro de divergência vale na segunda hipótese, tá bom? Então, se eu tenho dois TRTs interpretando de forma diferente uma lei estadual, cabe recurso de revista. Se eu tenho um TRT decidindo de forma diferente de um OJ, uma norma coletiva, cabe recurso de revista. Se eu tenho um órgão da Justiça do Trabalho interpretando um regulamento de empresa de forma contrária a uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, cabe recurso de revista. Alíneas A e B do 896. Leiam comigo. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho. Traduzindo o caput do 896. Só cabe recurso de revista em dissídio individual. Não cabe em dissídio coletivo. Por quê? Porque para ter recurso de revista, o processo tem que começar na primeira instância. Só cabe recurso de revista se eu tiver sentença da vara do trabalho, recurso ordinário no TRT, só então eu tenho recurso de revista para o TST. Aquela segunda hipótese que eu trouxe do processo começando no TRT, não admite recurso de revista, porque eu não vou ter decisão de TRT em RO. A decisão de TRT que eu vou ter é uma decisão originária, não é recursal. Tá bom? Segundo ponto, galera. Decisões proferidas em grau de recurso? Não. Turma do TST. O recurso de revista é sempre processado e julgado por uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Por isso que no meu esqueminha, saiu do TRT, o recurso de revista vai primeiro para a turma do TST. E o prazo é de 8 dias. Tá. Letra A. Quando derem ao mesmo dispositivo, vou voltar um pouquinho. Quando os tribunais regionais do trabalho derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diferente de outro TRT ou do pleno ou
turma ou sessão de dissídios individuais do TST, ou contrariar a súmula uniforme do TST, ou contrariar a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Letra B, quando os tribunais regionais do trabalho derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva e acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial, interpretação divergente na forma da linha A. Qual que é a forma da linha A? Divergência entre TRTs, divergência entre TRT e TST, OJ, diferença entre TRT e súmula do TST, divergência entre TRT e súmula vinculante do Supremo. Deu para entender ou não? 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 Eu volto um pouco. Vocês precisam entender o seguinte, se eu tenho divergência jurisprudencial, eu tenho dois órgãos, um decidindo de forma diferente de outro. Esse primeiro órgão é sempre um TRT, sempre, porque para ter recurso de revista eu tenho um TRT julgando RO. Então eu tenho uma decisão de TRT em RO que é divergente ao interpretar a lei federal de outro TRT. Eu tenho um TRT decidindo de forma diferente ao interpretar uma norma coletiva do que uma súmula vinculante do STF. Agora sim, eu tenho sempre uma decisão de TRT em RO que é diferente de outro dispositivo ao interpretar lei federal ou ao interpretar lei estadual, norma coletiva, sentença normativa e regulamento de empresa. Vamos supor que você trabalhe na minha empresa, trabalhou durante anos, e a minha empresa tem um regimento interno. E esse regimento interno tem um quadro de promoção na carreira. À medida que vai mudando a carreira, tem a projeção do salário, a progressão do salário. Bom, você não concorda com a forma como foi promovido durante os diversos anos que trabalhou na minha empresa. Ingressa na Justiça do Trabalho. Ingressa na primeira instância da Justiça do Trabalho. Consegue uma sentença favorável. Eu, empresa, não concordo com essa decisão. Interponho um recurso ordinário. O TRT, ao julgar esse RO, interpretando esse regulamento da empresa, fere uma súmula do TST. Cabe recurso de revista. Sim? Ficou melhor? Tá mais claro? Alguma dúvida ainda? Tá bom, galera. Ainda tem cabimento o recurso de revista quando nós temos ofensa direta, ofensa literal, ou a Constituição Federal de 88, ou a Lei Federal. Só uma observação. Eu ensino Lei Federal, aí a prova fala CLT. CLT é o quê, galera? É isso que a banca faz. Se eu tenho um TRT decidindo RO, ofendendo diretamente a CLT, cabe o quê? Recurso de revista. Tá bom? Agora lembre-se, né, galera? É sempre uma hipótese ou outra de cabimento. Mas no mesmo recurso de revista você pode encontrar mais de uma hipótese de cabimento para levar a matéria para o Tribunal Superior do Trabalho. Certinho? Fácil seria se a gente parasse aqui. Nós só estamos no caput e nas alíneas do 896. São 14 parágrafos. E qual que é o meu desafio? Te manter acordado enquanto eu explico cada um deles. Porque se eu deixar você estudar os 14 parágrafos em casa, você vai fazer literalmente igual o meu escraviário. E eu não vou ter uma segunda chance com você.
Tá certo? Então, permitam-me passar parágrafo por parágrafo, porque o recurso de revista não é brincadeira. E a chance de você errar uma questão dessa é enorme. Combinado? Parágrafo 1º. Também o recurso de revista é recebido apenas no efeito devolutivo. Cuidado, galera. Cuidado. Quando eu disse que no processo do trabalho os recursos são recebidos no efeito devolutivo, eu trouxe exceção? Não. Aí cai recurso de revista, você já começa a rodar o olho. Ué, será? Será que o recurso de revista tem efeito suspensivo? Não tem. Não é porque ele é o recurso de revista, é um recurso diferenciado, é um recurso especial que ele merece tratamento diferenciado dos demais. O raciocínio aqui é o mesmo. Ele é recebido no efeito meramente devolutivo, não impede a execução provisória até a penhora. Se a gente quiser paralisar os efeitos da decisão até que julgado em definitivo o recurso de revista, vamos ter que propor o que mesmo? Ação cautelar. É do mesmo jeitinho, tá bom? Parágrafo 1º-A. Por que o recurso especial é tão chato? Por que o recurso extraordinário é tão chato? Na minha preparação de segunda fase, eu recebo 2 alunos, 2 perfis de aluno. O aluno que quer que eu coloque ele no colo e o convença de que a prova vai ser fácil. Né? Esse é o primeiro perfil de aluno. O outro perfil de aluno é aquele que eu jogo a verdade toda na cara dele, ele dando a chorar e eu ofereço o colo do mesmo jeito, mas ele chora na realidade. Né? Na realidade. Aí ele tenta correr atrás do prejuízo, encara a realidade e passa. Qual vocês acham que é o perfil de aluno que mais passa? É o que chora na realidade, é o que vai para o tronco, né? É o que estuda na escravidão, é o que chora na realidade. Eu não deixo de oferecer meu colo, meu carinho, minha atenção, eu choro junto também, eu vou para o tronco também junto, entenderam? Mas eu não iludo aluno algum. Hoje mesmo, dentre aqueles recursos, eu respondi, impossível, inviável recurso, sinto muito. Está precisando de 2, eu achei 0,10 para a gente recorrer. Para que entrar com esse recurso? Você quer entrar? Pode entrar, eu acho que é prolongar um sofrimento. Encara essa realidade e começa a estudar para o próximo. Para você não viver isso de novo. Eu poderia, né? Não, vamos tentar. Vai que você consegue. Consegue como? Como? Então, às vezes, eu tenho que ser mais cruel do que a própria FGV. Essa não é a parte boa da história, tá, gente? Essa é a parte cruel. Eu sofro também. Sofro também. Mas olha só, o recurso especial, recurso extraordinário, recurso de revista, são recursos que a gente tem resistência porque exige muito mais da gente. Exige muito mais. Aí, na última preparação, Cris, não vamos fazer a peça de recurso de revista, não? Será que não vai cair, não? Então, assim, se cair, criatura. Você está lá no edital, até hoje caiu o RO, só porque até hoje caiu o RO não pode cair o recurso de revista? Pode ou não pode? Já caiu o recurso extraordinário por aí? Não caiu? Não sei nem qual matéria, se cível, se... Já caiu o recurso extraordinário. Administrativo? Foi que matéria que caiu? Já caiu. Se caiu o recurso extraordinário por lá, por que não pode cair o recurso de revista por aqui? Pode começar a chorar. Vai treinando o recurso de revista, chora em cima da folha. Né? Chora em cima da folha. Turma, o recurso de revista exige tantos requisitos especiais como o recurso especial extraordinário. Porque a instância é superior. A gente tem que dificultar chegar recurso lá. Chegando esse tanto de recursos, eles já não estão dando conta. E se a gente começa a levar tudo quanto é matéria para análise da Corte Superior, pelo TST. O parágrafo 1º-A do artigo 896 enumera requisitos que são específicos do recurso de revista. Se você tiver juízo, decora. Tá bom? Decora. Porque aqui na primeira etapa não tem outro jeito. Você precisa memorizar. E se tem um parágrafo que você vai ter que memorizar, é o parágrafo 1º-A. Eu vou citar 3 parágrafos aqui. Esses 3 não tem como você fugir.
Tá? O primeiro A. De 14, eu tô pedindo para memorizar 3. Nossa, eu sou gente boa demais. Sou muito boazinha. Não é verdade? Primeiro A. Galera, tem que indicar o trecho da decisão recorrida que representa o pré-questionamento. O TST não vai trabalhar para o recorrente. Então, você tem que pegar o trechozinho do acórdão, do RO, do TRT, que mostra que aquela matéria já foi pré-questionada. Essa é uma das condições. 2, indicar de forma explícita e fundamentada onde que está a divergência. Qual a passagem da decisão que contraria esta súmula em que ponto? Não é simplesmente falar assim, fere súmula de jurisprudência do TST, fere súmula 102 do TST. Não, tem que dizer exatamente em que momento a decisão feriu aquele dispositivo. É um contraponto mesmo da decisão com o item ofendido. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos. Isso aqui é ótimo para cair em prova. Aqui está escrito em grego, bora para o português. O TRT, ao decidir o recurso ordinário, disse que não concede por isso e por isso também. Ao proferir o acórdão em RO, o TRT traz 3 fundamentos para justificar o não provimento do recurso. O recurso de revista só será admitido se você demonstrar a divergência no 1, no 2 e no 3. Todos os fundamentos jurídicos da decisão precisam justificar o recurso de revista. Não adianta você pegar o acórdão e o fundamento 1 da decisão e falar que cabe recurso de revista. Todos os fundamentos da decisão recorrida. Todos. Tá? Fácil? Não. Eu brinco com os meus alunos de prática na faculdade que eu fico de piriri e gangorra pelo menos uns 10 dias antes de interpor um recurso de revista. Até hoje no meu escritório. Sabem por quê? Porque o recurso de revista, você não cobra barato. Você está preparando um recurso de natureza extraordinária para Brasília. Envolve, inclusive, uma sustentação oral, que mandar um recurso para o TST sem ir lá é a mesma coisa de mandar uma cartinha, né, para o Pelé. Na época, não vai ler. Então, você tem que interpor um bom recurso e ir lá gangorrar na frente do plenário para ver se eles prestam um pouquinho de atenção na tese que você está levando para a corte. Tá, galera? Até aí tudo bem. Só que quando você cobra mais, você assume maior responsabilidade. Fato. Eu não tenho que dar garantia de qualquer decisão judicial. Algum advogado tem que dar? Não. Nós não sabemos qual será a posição do judiciário. O advogado que faz isso é louco, doido. Tudo bem. Mas, galera, é minha obrigação subir com o recurso. O recurso tem que passar da admissibilidade, senão é um atestado de incompetência. A admissibilidade tem a ver com o advogado. Recurso não admitido. Desculpa a vergonha que eu passei. Recurso mal elaborado. Por isso eu fico de piriri e gangorra toda vez. Não é? Porque que é coisa mais triste do que você cobrar caro e receber o atestado de incompetente? Horroroso isso. É? Vencer a admissibilidade do recurso de revista não é fácil. O último item é o seguinte, turma. Transcrever na peça recursal, no caso de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos de declaração em que foi pedido o pronunciamento do tribunal para fins de pré-questionamento, o que é que ele continua? Negando. Sabe aquela vaidade do TRT? Eu estou lendo com muita calma, porque o item
coato foi incluso pela reforma trabalhista. Parece que o legislador, de certa forma, quer colocar um ponto final nessa vaidade do judiciário de não acolher embargos de declaração. Então, se eu tive um acórdão de RO que não tratou de todas as teses que eu coloquei no recurso, eu apresento os embargos de declaração para fim de pré-questionamento. E ainda assim o TRT diz, não, o acórdão tá beleza, tá ótimo. Tá ótimo. A decisão é Ctrl+C, Ctrl+V, né? O que pretende o embargante é modificar o julgado, que interponha, então, o recurso competente, o recurso cabível. A justificativa é sempre essa, que a parte quer modificar a decisão e não esclarecer a decisão. Quando o TRT fizer isso e é interposto o recurso de revista, agora é possível alegar nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional. Mas tem que transcrever o trechozinho dos embargos de declaração, demonstrando que faltou o pré-questionamento da matéria, e o trecho do acórdão, que demonstra que o TRT continua insistindo em não manifestar. Sim? Ai, essa aula é triste, vocês ficam com um olhar assim, vazio, distante, passeando por outro terreno, pensando na Copa, sei lá o que estão pensando. O segundo parágrafo que vocês não podem deixar de conhecer é o parágrafo segundo. Então, olha, o primeiro é o parágrafo, primeiro A. O segundo parágrafo que eu aconselho para a prova é o parágrafo segundo. Eu falei que eram 3, aí são 4. Eu falei 4? Acho que foi 3. Primeiro A. Segundo, são 4, tá, galera? Tinha esquecido de um, desculpe-me. Mas 4 em 14 ainda tá bom, não tá? Parágrafo 1º A, parágrafo 2º. O recurso de revista é diferente quando se trata de execução. Cabe recurso de revista na execução. Só quando ofender diretamente a Constituição Federal. Então, não cabe recurso de revista por divergência jurisprudencial, nem por ofensa direta à lei federal. Só se ofender a Constituição Federal é que cabe execução. Prometo que na hora que eu explicar a execução, eu vou chegar de novo no recurso de revista. Eu gosto dele. Tá bom? Das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargo de terceiro, não caberá recurso de revista. É a regra. Salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Cabe recurso de revista na execução, se ferir a Constituição. Tá bom? Se ferir a Constituição. Tá, pessoal? O próximo parágrafo, imprescindível, é o 9º. Quando o rito é sumaríssimo. Se o rito for sumaríssimo, cabe recurso de revista por contrariedade à súmula do TST, vou mudar a canetinha, tá? Divergência, súmula do TST, vou lendo com vocês, ó. Contrariedade à súmula do TST ou à súmula vinculante do STF ou por violação direta à Constituição Federal. Não cabe recurso de revista se o rito for sumaríssimo por simples divergência jurisprudencial entre TRTs. Não cabe por simples divergência jurisprudencial com relação ao MOJ do TST. Só se ferir súmula do TST, só se ferir súmula vinculante do STF. E mais do que isso, se tiver ofensa direta à Constituição Federal. 3.
3 hipóteses de cabimento se o rito for sumaríssimo. Falta um, né, galera? É o 10. É o parágrafo 10. Agora eu tenho execução fiscal. A única coisa que eu quero quanto ao parágrafo 10 é que você não confunda com a execução trabalhista. Execução fiscal aqui é a cobrança de contribuições sociais ou tributos que decorram das relações de trabalho, das relações de emprego. Execução trabalhista tem a ver com dívida trabalhista, direito de trabalhador. Na execução trabalhista, cabe recurso de revista se ferir diretamente a Constituição Federal. Na execução fiscal, em todas as hipóteses. Então, se cair execução fiscal, tem cabimento o recurso de revista em todas as hipóteses previstas no 896. Cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal. Nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a famosa certidão negativa de débitos trabalhistas. Pronto. Essa divergência jurisprudencial, galera, tem que ser atual, tá? Isso também é uma informação que pode aparecer na sua prova. Não adianta você pegar uma divergência, uma decisão de 1900 cafunga. Tem que ser uma divergência do momento, contemporânea, tá? Nem doeu tanto assim, doeu?